Amém. Então vamos nessa, Gênesis 25, em nome de Jesus. Vamos lá, meus irmãos, minhas irmãs. Gênesis 25 diz assim, a palavra do Senhor, normalmente atualizada a versão, tá bom? Abraão casou com outra mulher que se chamava Quetura. Ela lhe deu à luz a Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joksã gerou Sedá e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letusim, Leumim. Se você quiser um nome para o seu filho, já está aí alguns nomes. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abdá e Elda. Todos eles foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que tinha a Isaac. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, Abraão deu presente e ainda em vida os separou de seu filho Isaac, enviando-os para a terra do Oriente. Os dias da vida de Abraão foram 175 anos. Abraão expirou e morreu após uma longa velhice e foi reunido ao seu povo. Os filhos dele, Isaac e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, em frente de Mane. O campo que Abraão havia comprado dos filhos de Et, ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaac, filho dele. Isaac morava perto de Beer-Lahai-Roi, aquele poço lá de Agar, né? São estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, e Agar, que a gente está falando agora. Egípcia, serva de Sara, lhe deu a luz. Esses são os nomes dos filhos de Ismael, por ordem do nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abdiel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis, Kedmar. Esses são os filhos de Ismael, e esses são os seus nomes. Pelas suas aldeias e pelos seus acampamentos, 12 príncipes de seus povos. E os anos da vida de Ismael foram 137, e morreu e foi reunido ao seu povo. Os filhos de Ismael habitaram desde Avilá até Sur, nas imediações do Egito, no caminho para a Síria. Ele se estabeleceu diante de todos os seus irmãos. Até aqui, meus irmãos, porque depois a gente vai começar a falar da questão de Esaú e Jacó, e isso a gente não vai abordar hoje. Então vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que misericórdia de nós. É com temor e temor que nos aproximamos da Tua palavra, pelo nosso entendimento, a fim de aprendermos sobre Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui, minhas irmãs? Bem, Sara já havia falecido, vocês lembram que a gente trabalhou isso há 2 semanas atrás, e aí Abraão vai casar de novo, e vai ter uma outra mulher que se chamava Quetura. Dessa nova mulher, Abraão vai ter vários filhos, que eu não vou ler novamente seus nomes, porque não são nomes fáceis, mas tudo bem. E aqui mais filhos, e aqui ele conclui dizendo, né? Todos esses foram filhos de Quetura. Então, essa aqui não é... Você pode dizer que foi a segunda esposa de Abraão, mas Abraão ele também teve outros filhos, né? Porque Abraão tinha concubinas, Abraão teve Ismael com Agar, e Abraão, obviamente, teve Sara. Só que é interessante, tendo dito isso, que aqui no versículo 5 vai falar o seguinte, ele vai fazer uma distinção. Abraão deu tudo que tinha a Isaac, porém aos filhos das concubinas que tinha Abraão, deu presente. Por que Abraão deu tudo que ele tinha para Isaac, mas aos outros filhos, que eram os filhos das concubinas, Abraão não deu a herança? Abraão deu presente, provavelmente presentes bem ricos, porque Abraão era muito rico, mas veja a distinção. Abraão deu tudo que tinha a Isaac, porém aos filhos das concubinas que tinha Abraão, deu presente. Por que isso? Porque Isaac era o filho da promessa. Os outros filhos, inclusive Ismael, não eram os filhos da promessa. O filho da promessa era Isaac, que Deus havia prometido de criar o povo. Tanto é que aqui no versículo 6 ele diz mais, né? Porém, aos filhos das concubinas que tinha Abraão, deu presentes e ainda em vida os separou do seu filho Isaac. Isso aqui, meus irmãos, por que Abraão separou os seus outros filhos, que não eram os filhos da promessa, de Isaac, o filho da promessa? A gente precisa lembrar de 2 coisas. Uma primeira coisa, que é aquilo que a gente já falou sobre isso quando a gente falou da Páscoa. Se vocês se lembrarem,
Na 10ª Páscoa, quando Deus vai passar com o anjo da morte no meio dos primogênitos, Deus manda o povo de Israel imolar um cordeiro, pegar o sangue do cordeiro e botar nos umbrais da porta. Porque naquela noite, como o anjo da morte visse o sangue na porta, ele não entraria e passaria por cima. E Deus vira para Moisés e fala assim: para que todos saibam que o Senhor faz distinção entre o seu povo e os egípcios. O Senhor é um Deus de distinção, e a gente trabalhou isso bastante na época da Páscoa, em abril, tá? No YouTube. O que não significa dizer que Deus ama mais uns do que outros, ou que Deus tem preferidos. Não. Isso significa dizer que Deus, enquanto santo, ele não pode simplesmente ver o pecado e ignorar. Então Deus faz distinção das trevas da luz, do pecado para o justo. Por que eu estou falando isso? Porque isso nos lembra, eu fui lá para o Êxodo, agora eu volto. Lá no comecinho, vocês lembram, Deus cria a humanidade, a gente falou isso aqui várias e várias vezes, Gênesis 1, 27 e 28. Deus cria a humanidade com o objetivo de ser o resplendor da sua glória, com o objetivo de que a humanidade encha o mundo com a sua glória. Eu até aproveito para fazer um resumão de muitas coisas que a gente já vem falando ao longo de muitas vezes. Hoje a gente chega no capítulo 25 de Gênesis. Deus, quando vira para Adão e Eva e fala assim, crescei-vos e multiplicai-vos, enchei a terra, Deus está falando para eles o seguinte: encham a terra com a minha glória, expandam o jardim, para que toda a terra seja cheia da glória de Deus. Só que vocês sabem, meus irmãos, em Gênesis capítulo 3, existe a queda. O pecado entra na humanidade, Adão e Eva pecam. Ora, o pecado tem poder para mudar a vontade de Deus? Não. Só que agora é necessário Jesus Cristo, porque nós só temos como glorificar a Deus através do sacrifício de Jesus. E é em Gênesis 3 que a gente tem um famosíssimo versículo, quando ele fala sobre a vinda de Jesus. Deus, quando vai amaldiçoar a serpente, além de falar que agora a serpente vai rastejar, vai comer o pó da terra, etc. Deus fala o seguinte: porém inimizade entre a tua descendência, a descendência da serpente, e o descendente da mulher. A descendência da serpente vai esmagar, vai picar o calcanhar do descendente da mulher, e esse descendente vai esmagar a cabeça da serpente. O que significa? Que Satanás picou o calcanhar de Jesus Cristo, Satanás da serpente, na sexta-feira da paixão, sexta-feira de Páscoa. Mas Jesus esmagou a cabeça da serpente quando ressuscitou no domingo. A partir de então, nós começamos a ver duas descendências na história da Bíblia. A descendência da serpente, que é aqueles que não querem servir a Deus, e a descendência da promessa, daqueles os quais, através dos quais, lá na frente viria Jesus. Está fazendo sentido, gente? Isso tudo a gente já falou, tá? Só estou recapitulando com vocês. E aí, lembre-se de algo. Todo o projeto de Satanás, qual é? Levar a gente para o inferno? Também, gente, só que isso é pouco. Satanás quer levar eu e você para o inferno, porque no inferno é o local onde Deus não é glorificado. Deus não tem glória no inferno, porque o inferno é o lugar do pecado, e Deus não é glorificado no pecado. Portanto, todo o trabalho de Satanás é impedir a glória de Deus. Satanás sempre quis ter a glória de Deus. Lembre-se que ele, enquanto Lúcifer, ele ficou soberbo e queria ter o poder de Deus, o que Deus não permite. Portanto, desde que o pecado entrou, Satanás vai tentar, de todas as formas, impedir que o descendente da mulher, Jesus Cristo, viesse. Como? Já em Gênesis 4 a gente vê isso. Quem é o descendente? Para ficar mais fácil, quem é o povo de Deus e quem é o povo de Satanás em Gênesis 4? Abel é o povo de Deus e Caim é o povo de Satanás. Tanto é que quando Deus, eles vão ofertar a Deus, Abel traz o melhor do seu rebanho, Caim não traz o melhor. Então Deus aceita a oferta de Abel, mas a oferta de Caim Deus rejeita. Nesse momento, o que acontece? Caim vai matar Abel. O que está acontecendo aqui? Veja. Satanás está tentando impedir a descendência. Por quê? Ele mata o justo, que era Abel, e agora quem sobra é o pecador Caim. Qual é a solução? É por isso que em Gênesis 5, Deus vai trazer uma nova geração através do terceiro filho de Adão e Eva, que é Sete. E aí em Gênesis 5 a gente começa a ver a descendência de Sete, vai se destacar Enoque, porque Enoque vai ser arrebatado, por glorificar a Deus. E em Gênesis 6, a gente já tem quem? Noé.
De Gênesis 6 até Gênesis 10, a gente tem a história de Noé. E por que Noé se destacou? Porque Noé foi o único que permaneceu fiel a Deus. Deus manda o dilúvio, destrói toda a terra, mas Noé permanece fiel. Por quê? Porque Deus havia dito que iria trazer um povo, e desse povo viria um descendente que derrotaria a serpente. Quem? Jesus Cristo. Está fazendo sentido, gente? Tá? Amém. Glória a Deus. Só que, glória a Deus, vem o dilúvio. Lá em Gênesis 10 acaba o dilúvio, a arca, Gênesis 10 não, Gênesis 9, a arca abre, Noé vai sair e Deus vai repetir a mesma ordem que tinha dado para Adão e Eva. Se espalhem pela terra, encham a terra com a minha glória. Só que em Gênesis 10 acontece aquela famosa passagem em que Abraão vai tomar, não era cachaça, era vinho, toma ali um vinho, fica muito louco, fica pelado, e aí Cã entra, vai debochar do pai, não sei o que, e tudo mais. Gênesis 11 vem a Torre de Babel. Qual foi o grande pecado da Torre de Babel? Não glorificar a Deus. Lembre-se que quando os homens estavam construindo a torre, eles estavam assim: vamos construir uma torre para que a gente chegue até o céu e o nosso nome fique famoso. Gente, o nome que tem que ficar famoso é o nome de Deus, o nome que tem que ser glorificado é Deus, mas a Torre de Babel, o fogo de Babel vai tentar glorificar o seu nome. Deus então vai descer, vai confundir aquele povo, vai confundir as línguas, que vocês sabem. Babel é a cidade que deu origem à famosa Babilônia. Então a gente já viu qual é o problema. Por que eu estou falando isso? Porque depois de Babel, em Gênesis 12, Deus ele começa então a puxar um povo só para si. Gênesis 12 é o chamado de Abraão. E ao longo de tudo isso, nós vamos ver o quê? Que Deus está separando um povo. Deus ele não está misturando. Por quê? Porque o justo não é que nós não podemos ter um amigo que não é crente, não é isso. Mas não se pode misturar a glória de Deus com a glória do mundo. É por isso que, e aí eu falei tudo isso, tanto para a gente dar uma recapitulada geral do que a gente já falou até aqui, para a gente também chegar nesse momento. Por que Abraão vai separar Isaac dos outros filhos? Porque Deus é um Deus que faz separação, ele faz distinção. Novamente, não é porque Deus ama mais um do que ama outro, mas é porque uns se arrependem e outros não se arrependem. E Deus, para ficar claro, quer ver o momento exato em que Deus faz separação? É quando Deus vai separar o joio do trigo. Quando Deus separa o joio do trigo, não é porque Deus ama o trigo, porque o trigo tem algo especial. Não, é porque o trigo pediu perdão, o trigo se arrependeu. Então Deus vai separar. O joio vai ser lançado no fogo, o trigo vai para o céu. Entendendo que o trigo somos nós e o joio não faz parte da igreja. É por isso até que Deus fala o seguinte, que não cabe a nós fazermos essa separação. Por quê? Porque quando você tenta arrancar o trigo, o joio, você pode acabar arrancando o trigo junto. Então essa separação quem vai fazer é Deus. Mas veja que isso já acontece desde os primórdios. Aqui nós já vemos a separação entre a promessa, o filho da promessa, Isaac, que recebeu todas as coisas, veja no versículo anterior, Abraão deu tudo para Isaac, dos outros filhos que não são a descendência da promessa. Gente, fez sentido? Fez? Então tá bom. Pois bem, é engraçado quando a gente, às vezes parece que, poxa, mas será que tem alguma coisa tão importante num texto que está falando sobre o filho de Abraão? Tem, gente. Olha como tem tanta teologia e coisas tão fantásticas. Isso é fantástico da obra de Deus, na palavra de Deus. Pois bem, os dias da vida de Abraão foram 175 anos. Será que a gente chega lá? 175? Vocês gostariam? Uma pergunta que não tem nada a ver com a mensagem. Vocês gostariam de chegar em 175 anos? Não? Que isso? Não, assim, se eu tivesse com vigor e saúde, eu gostaria. 175 eu gostaria? Isso aí, 175. Aí, irmã Lindal, está quase lá, irmã Lindal. Falta só 100. Só 100. 90, falta só 90. Mas 90 a senhora chega lá. Só um pouquinho. Mas amém. E aí, vai que, né? Amém. Deixa eu falar. Aí aqui tem um versículo que é muito interessante. Abraão inspirou e morreu após uma longa velhice e foi reunido ao seu povo. Na revista atualizada, aqui, ao invés de uma longa velhice, ele coloca assim, ditosa velhice. O que significa isso? Não é longa velhice no sentido de uma velhice difícil, mas Abraão, ele teve uma velhice em qualidade. E aí, meus irmãos, esse é um ponto que eu queria abordar hoje com um pouco mais de cuidado.
faz parte. Eu estou falando aqui do pai da fé. Eu estou falando aqui de Abraão. E Abraão morreu. Como nós vamos morrer? Ou Jesus volta, ou a gente vai para ele. Mas morrer nós vamos. A questão é, meus irmãos, a gente fala muito que o cristão ele é aquele que consegue ter paz na morte. Sim, isso é verdade. Mas como nós podemos ter uma vida de qualidade? E especificamente uma velhice de qualidade? Como nós podemos nos aproximar da morte com qualidade de vida? Vocês sabem, eu sou psiquiatra e algumas coisas que chamam, que aparecem para mim na psiquiatria, e é o quê? As pessoas que estão com dificuldade de memória. E às vezes o que está acontecendo é que a pessoa está começando a ter um processo de demência, a memória vai se perdendo. O famoso Alzheimer, né? A gente conhece o Alzheimer. Qual é o grande problema do Alzheimer? É que a pessoa perde qualidade de vida. E esse é o ponto. Como ter qualidade de vida? Gente, eu não estou falando que isso significa que nós não vamos ter doença, não é isso. Por favor, o Evangelho não promete que nós não teremos doença, não é isso. O que eu estou falando é qualidade do coração, é ter paz no final da nossa vida. Como é que Abraão foi capaz de ter uma velhice proveitosa? Como é que nós podemos ter uma velhice proveitosa, uma vida proveitosa? Como é que nós podemos nos aproximar da morte com qualidade? Deu para entender qual é a pergunta? Isso aqui mostra algo, só mais um parênteses, que a Bíblia tem resposta para tudo. Tudo, tudo. E aí, para que a gente possa entender como é que Abraão expirou e morreu em uma longa velhice, como é que Abraão morreu com qualidade de vida, a gente precisa dar um salto lá para Hebreus 11. Porque Hebreus 11 ajuda a entender muito sobre a vida de Abraão. E é onde eu vou saltar agora. Que é a galeria dos heróis da fé. Eu não vou focar aqui no 11, mas só que é 11 vai falar. Desculpa, 10. Porque Abraão aguardava, aqui, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança. Então, veja, está falando sobre Abraão, tá bom? Abraão foi e tal. E aí, pela fé, Abraão peregrinou, porque Abraão aguardava. Veja quem está falando sobre Abraão, quem está falando sobre Sara, está aqui em cima, tá, gente? E olha o que vai falar o versículo 13. Então, só para deixar claro, aqui no versículo 10 ele está falando sobre Abraão. No versículo 11 ele está falando sobre Sara. E olha o versículo 13. Todos estes morreram aonde? Como? Na fé. Todos esses quem? Sara, mas aqui no nosso ponto, Abraão. Como é que Abraão teve uma velhice de qualidade? Como é que Abraão teve um final de vida de qualidade depois de tudo que Abraão tinha passado? Como é que Abraão teve uma longa velhice? Como é que Abraão teve uma vida de qualidade, mesmo tendo perdido Sara, mesmo tendo que sacrificar Isaac? Como? Porque todos eles morreram na fé. Meus irmãos, minhas irmãs, o que faz a diferença na vida do cristão, o que nos sustenta no dia da dificuldade, o que nos mantém de pé no dia mau, o que nos mantém firmados, mesmo quando a gente começa a olhar para o nosso próprio corpo e percebe que a gente já não tem mais aquele vigor de outrora, é a fé. O que é interessante é que o cristão, ele vive na fé, vive pela fé, mas ele também morre na fé. Porque não adianta, meus irmãos, nós vivermos na fé, mas no final das nossas vidas, morremos sem fé. Paulo vai falar: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Meus irmãos e minhas irmãs, como é que Abraão pôde morrer em ditosa velhice, ou em longa velhice, que na revista atualizada ficou um pouco mais bonito, né, do que na nova Almeida atualizada? Porque ele morreu na fé. Na fé. Morreu na fé. Deu para entender, gente? Mas eu queria fazer uma aplicação disso, que tem a ver com a reforma protestante. Vai parecer que eu estou ficando muito doido. Talvez esteja, por Jesus. Mas, vamos lá, essa foi boa. Mas eu quero. Por quê? Deixa eu botar aqui para vocês, meus irmãos, um minutinho que eu vou botar aqui. É porque eu perdi o meu esboço. Então eu preciso encontrar aqui o papel. O papel não, eu preciso encontrar aqui o versículo de Abacuque.
Enquanto eu vou encontrando aqui, eu vou dar um... Ah, eu estou no capítulo errado, por isso, capítulo 2. Aqui. Só para dar o contexto, que eu vou ler agora, vocês vão entender porque eu estou falando isso, tá? Porque pode parecer assim, eu saí de Gênesis, fui para Hebreus, estou voltando agora para Abacuque. Mas calma. Qual é o grande versículo da Reforma Protestante? Vocês estão estudando a Reforma Protestante aqui. O grande abundância, o pastor Liberto está fazendo um seminário de Reforma Protestante com vocês. Eu falo com o pastor Liberto, ele está gostando muito, espero que vocês também estejam gostando. Ele está muito feliz com o resultado, então glória a Deus por isso. Qual é o principal versículo da Reforma? É quando Lutero vai ler que o justo viverá pela fé. Isso. Mas isso está em Romanos 1,17. Mas da onde vem esse versículo? Esse versículo vem de Abacuque, que a gente vai ler agora. Qual é o contexto? Vamos lá. Abacuque, ele está escrevendo no período em que o reino de Judá estava praticamente destruído. O reino de Judá estava muito mal por conta do pecado, tá? Como sempre. E aí, Abacuque começa a falar com o Senhor. Senhor, até quando? Até quando? Até quando? Senhor, olha só, olha para a gente, Senhor, qual é a solução, etc, 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 etc. Só que, o que acontece? Deus responde o seguinte, Deus não responde, o Abacuque, eu vou tirar. Não, Deus responde o seguinte, Abacuque vai vir a Babilônia, e a Babilônia vai terminar de destruir tudo. E aí, primeiro, Deus dá uma resposta que Abacuque não esperava, que ia destruir tudo com a Babilônia, e Abacuque então vai falar com Deus, fala assim, Senhor, como é possível que o ímpio possa destruir o seu povo? E diante dessa pergunta, como é que é possível que o ímpio toque no povo de Deus, que Deus vai responder? É claro que tem uma questão de que o ímpio ia trazer juízo, mas o ponto de Abacuque é o seguinte, Senhor, não é injusto que o justo sofra por causa do ímpio? E aí Deus vai responder o seguinte, vocês vão entender porque eu estou falando isso. Vamos lá. Abacuque 2, a partir do versículo 2. O Senhor me respondeu e disse. Então, a gente está pegando a resposta de Deus para Abacuque, tá? Obviamente. Escreve a visão, então, por isso que a gente está lendo, tá? Porque Abacuque escreveu, que Deus mandou escrever, né? Torne-a bem legível sobre 2 tábuas para que se possa ser lida até por quem passa correndo. Por que Abacuque escreveu em tábua? Porque quando se escrevia em papel, o papel se desfazia. Tábua era para ficar gravado para sempre, por isso que a gente tem acesso a isso. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Aqui ele começa a falar de Nabucodonosor. Eis que a sua alma está orgulhosa, a alma de Nabucodonosor. A sua alma não é reta, mas o justo viverá pela fé. Aqui a gente está à origem do versículo da reforma. E você pode falar assim, mas você está meio solto dentro disso tudo. Calma que a gente vai explicar. Calma. E contextualizar isso com Gênesis. E com Hebreus. Assim como o vinho enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte que nunca se farta. Ele é junto para si todas as nações, congrega todos os povos. Está falando da Babilônia, Nabucodonosor. Não é fato que todos os povos proferirão contra ele um provérbio, um dito em tom de zombaria? Eles dirão, ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que se enche de coisas penhoradas. O que ele está falando é o seguinte, Nabucodonosor vai ser envergonhado. O que Deus está falando para Abacuque é o seguinte, deixa eu explicar. Abacuque, eu estou usando a Babilônia para trazer castigo, se você não gostar da palavra castigo, para trazer juízo, mas eu sou justo e a Babilônia vai pagar o preço que está tocando no povo de Deus. Deu para entender, gente? Deu para entender? Por que eu estou falando isso? Agora eu consigo fechar tudo, porque o meu foco não é isso aqui, tá? Só para deixar claro, isso aqui ficou muito claro em Daniel. Isso aqui vai se cumprir em Daniel. Vocês lembram quando Nabucodonosor vai virar um animal, literalmente? Que Nabucodonosor começa a falar, olha como eu sou bom, como eu sou poderoso. Na mesma hora ele ouve uma voz do céu que é Deus falando o seguinte, já que você é soberbo, você vai virar, vai começar a comer capim igual um animal, andar de fato, diz o texto, os pelos de Nabucodonosor vão crescer igual penas de animal, a unha vai crescer e ele vai ficar andando de quatro comendo capim. Então isso aqui se cumpriu, mas não é o ponto aqui agora. O ponto que eu quero tocar é isso aqui. Mas o justo, passei direto. Calma aí. Eu estou passando errado.
viverá pela sua fé. Lembre-se, Abraão teve uma ditosa velhice, teve uma boa velhice, porque morreu na fé. E Abacuque está falando que o justo viverá pela fé. Qual é o ponto? Agora eu amarro todos os pontos. Meus irmãos, sabe como nós podemos ter uma vida em paz, uma vida em qualidade, uma velhice em paz em qualidade, uma morte em paz em qualidade, quando a gente se lembrar da justiça de Deus? O justo viverá pela fé, meus irmãos. O que eu quero dizer com isso? E aqui eu não estou abordando nem tanto a questão da justiça no Novo Testamento. Eu estou abordando aqui no contexto de Abacuque. O que é isso? Sabe o que tira a nossa qualidade de vida? É quando a gente olha aí para fora e vê toda a perseguição contra o Evangelho. É quando a gente olha aí para fora e parece que as coisas estão piorando. E às vezes não é que parece que está piorando, realmente está piorando. A gente olha aí para fora e parece que não tem solução. E aí você vai ler sobre a igreja perseguida, você vai ver que o negócio está ruim. Que agora essa semana invadiram um culto, que explodiram não sei quantas igrejas agora na Síria. E aí você fala, mas e aí? Aonde está Deus que está permitindo isso tudo? Aonde está Deus que havia prometido que estaria conosco até a consumação dos séculos? Aonde está Deus nisso tudo? E é isso que vai consumindo a nossa alma. E é por isso que muitas das vezes nós vemos cristãos que no final da sua caminhada estão amargurados. E parece, meus irmãos, não sei se isso é uma impressão minha, mas que isso tem acontecido com maior frequência. Você vê pessoas que foram grandes pregadores, grandes expoentes do Evangelho, parece que depois dos anos eles vão meio que amargurando. Eu não sei se é porque, por exemplo, a pessoa, ela, ao se tornar muito influente, ela acaba vendo coisas que não deveria ver, e acaba que algumas coisas são misturadas, mas isso tem acontecido. Cristãos fiéis, que viveram com Cristo, que tiveram uma caminhada com Cristo, no meio do caminho se perderam. Como nós não podemos ter uma qualidade de vida, um fim de carreira cristã em paz, um fim de carreira cristã firmados em Cristo, um fim de carreira cristã com qualidade? Como? Quando nós nos lembrarmos, é isso que a gente precisa se lembrar, que foi com o que Abraão fez, que o justo vive pela fé. O que significa? Que a justiça de Deus não falha. É isso que nós temos que lembrar. É exatamente isso que Deus acabou de ensinar para Abacuque, que é o seguinte, olha só, Deus pode usar o ímpio para trazer, eu não vou usar a palavra castigo, para trazer juízo para o justo? Pode. Por quê? Porque se eu peco, Deus vai trazer juízo. Mas aquele que me toca, Deus um dia irá cobrar isso. Qual é o ponto que eu quero chegar? Meus irmãos, confie na justiça de Deus. Quando a gente entra para o Evangelho, quando a gente começa o Evangelho, tudo é muito lindo, tudo é muito bonito. Mas a gente vai caminhando e aí a gente acaba, um irmão pisando no teu carro, tu pisando no carro do outro irmão, dá um choque aqui, dá um choque ali, o negócio vai ficando meio complexo. E aí a gente vê pessoas completamente amarguradas na igreja, pessoas decepcionadas na igreja. Qual é o erro? Qual é o erro dessas pessoas? O erro dessas pessoas, e talvez nosso, qual é? É achar que a nossa justiça é maior que a de Deus. Meus irmãos, qual é o ponto? Não se preocupe, a noiva é do noivo. Ah, mas aconteceu um escândalo. Você acha que alguém cuida melhor da igreja do que o próprio Deus? Lembre-se que até de Laodiceia, o Senhor Jesus continua sendo o cabeça da igreja. Jesus é o cabeça. O que sustenta, meus irmãos, a nossa esperança, o que sustenta a nossa vida nesse mundo mau, é lembrar que o justo viverá pela fé. Abraão morreu na fé e por isso teve uma velhice em paz. Meus irmãos, minhas irmãs, que nós possamos viver pela fé. O justo viverá pela fé. E aqui eu não estou entrando novamente na parte do Novo Testamento. Eu estou falando disso aqui. Quando nós olharmos e falamos assim, mas caramba, eu que perseverei, eu que fiz tudo direitinho, e aí meu colega de trabalho que fez as coisas por debaixo foi promovido e eu não, enganando. Aonde está Deus? Confie na justiça de Deus, que o Senhor é justo. Isso não é igual, deixa eu fazer um parênteses aqui, igual aquela música que não é de Jesus, que fala, como é que é aquela música? Quem não me viu, não sei lá, não sei o que, na prova, vai. Uma música aí que fala, quem não me abençoou, vai pagar. É um negócio muito louco, velho.
e que o justo viverá pela fé. É exatamente o que está acontecendo aqui. A Babilônia veio, destruiu Judá, destruiu. A Síria destruiu Israel, mas não conseguiu destruir Judá, porque a Síria não invadiu Jerusalém. Mas quando a Babilônia veio, a Babilônia destruiu Jerusalém. Só que Deus é justo e a Babilônia sofreu as consequências disso. Portanto, meus irmãos, quando a gente olha para a perseguição no mundo contra os cristãos, e parece às vezes, gente, vamos lá, o que nós podemos fazer contra um grupo islâmico terrorista? O que a gente pode fazer contra o Estado Islâmico? O que a gente pode fazer contra o Boko Haram? Existem, só fazer um comentário aqui, não sei se eu vou lembrar de todos, 5 grupos extremistas que mais perseguem cristãos no mundo. Al-Qaeda, a famosa Al-Qaeda, o Estado Islâmico, que é a grande questão na Síria, o Boko Haram, que é um grupo terrorista que sequestra mulheres, principalmente, o Talibã, que assumiu o Afeganistão, e os pastores de cabra fulano, que eles não chegam a ser um grupo organizado, mas que eles destroem muitas igrejas. Quando você olha, por exemplo, um grupo terrorista que tem uma bomba, você fala assim, o que eu posso fazer? Gente, lembre-se, aonde está a nossa esperança de que o justo viverá pela fé? Como é que Abraão conseguiu morrer em paz, mesmo depois de tudo que ele tinha vivido? E lembre-se de uma coisa, Abraão não viu a concretização da promessa. Hebreus fala isso. Deus prometeu para Abraão que Abraão teria uma descendência como a areia do céu. Areia do céu? Estrela do céu, areia do mar. Eu tenho uma enrolada aqui, né? Mas, tudo bem. Mas também tem areia em Marte, gente. Por isso que vocês não alcançaram. Tem areia na Lua também. Mas o versículo da estrela do céu e a areia do mar, vocês entenderam. Que doideira isso aqui. Mas tudo bem. Abraão não viu isso. Abraão viu Isaac e viu Jacó e Esaú. Só. Mas o texto de Hebreus deixa claro que Abraão, por o justo viver na fé, ele conseguia crer na promessa. Esse é o ponto, meus irmãos. Quando o negócio estiver apertando, quando a promessa parecer que está demorando, que realmente está, quando as coisas não forem como a gente quer, quando parecer que estamos sofrendo injustiça, como nós podemos ter uma vida sem amargura, uma velhice ditosa, uma caminhada cristã de muitos anos, que não precise ser como o filho pródigo? Porque a gente vê cristãos de muitos anos, só que eles têm, quase que parece que é aquele ciclo, do tipo assim, a pessoa vai crescendo com Jesus, vai, até chegar num ponto que dá uma doideira, aí sai, aí perde tudo, vai parar nos porcos, aí volta, aí fica nessa. Que foi o filho pródigo. Como é que a gente pode não precisar passar por isso? O justo viverá pela fé. Crendo que a justiça do Senhor não tarda, que a justiça do Senhor se concretizará, que o Senhor é aquele, lembre-se, que faz distinção, que o Senhor sabe exatamente quem é trigo e quem é joio, quem é essa descendência da serpente e quem não é. Que o Senhor Jesus, no dia da 10ª praga, ele não matou todo mundo, ele só matou aquele que não tinha o sangue. E Jesus sabe quem foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Então, meus irmãos, essa é a nossa esperança. Assim foi que Abraão conseguiu ter uma velhice boa. E olha que Abraão não conhecia o sangue do Cordeiro, porque Abraão não conhecia Jesus. Mas nós conseguimos entender completamente a promessa. E aqui eu faço só mais um comentário. Abacuque também não sabia disso. Abacuque entendia que o justo viverá pela fé é isso, que Deus iria trazer consequência da Babilônia. Hoje a gente consegue entender mais um ponto que Paulo explica. Que aí sim Romanos vai explicar. Qual é? O justo vai viver pela fé. Porque a justiça de Deus, no sentido de recompensa e punição vai acontecer, mas o justo vai viver pela fé por quê? O que significa? Crer e lembrar que através da justiça de Jesus Cristo, naquele dia, nós vamos ressuscitar e nos encontrar com o Pai. Esse é o complemento final da justiça. Que essa maldade, esse mundo tenebroso vai passar, que toda lágrima será enxugada dos nossos olhos, que isso aqui, essa matéria, vai passar, e novos céus e novas terras serão feitas, e nós, meus irmãos, não seremos derrotados pela morte. Como é que então, e aí finalmente eu posso chegar aqui, como é que o cristão pode ter paz até o último momento? Porque o cristão sabe que o justo virá pela fé, isto é, a morte não é nosso fim, não é nossa derrota. Por quê? Porque o nosso Salvador ressuscitou, ele venceu a morte. Esse é o ponto. Essa é a esperança. Essa é a esperança.
Abraão, ele morreu aos 175 anos, em paz, em ditosa velhice, em longa velhice. Mas como Abraão pôde ter paz, pôde ter um fim de vida? Gente, coisa triste é quando você vê, isso também é triste, uma pessoa que foi muito rica durante a vida, e aí termina, às vezes, por um artista famoso, e você vê que no final de carreira o cara está passando necessidade, assim, quase que suplicando por ajuda. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Não estou julgando aqui se é culpa, se não é culpa, não é isso. Mas é muito triste ver uma pessoa que foi um expoente no final da vida, está declinando, parece que as coisas estão perdendo brilho. Mas não foi isso que aconteceu com Abraão. Como é que Abraão teve uma velhice, um final feliz, digamos assim? Como? A gente vai para Hebreus. Hebreus explica que Abraão morreu na fé. E o que significa morrer na fé? Eu volto para Abacuque. O justo viverá pela fé. E aí, com Abacuque, com Romanos, eu consigo fechar o raciocínio. Qual é? Primeiro, não fique amargurado diante da maldade do mundo. A justiça de Deus não vai falhar. A gente tem que ter cuidado para a gente não cair. A justiça não falha, se flui contra a gente também, né? A gente tem que ter cuidado. Então, o primeiro ponto é esse: não fique amargurado. E a perseguição? A igreja de Cristo prevalecerá. Eu não sei se vocês viram, mas foi um hino que foi cantado na abertura do mês de missões na Cascadura, que ele fala, o Coliseu não venceu a igreja, os leões não derrotaram a igreja, César não derrotou a igreja. Vocês sabem, vocês sabem o que Nero fazia, né? Como é que Nero teve momentos que Nero, imperador romano, iluminava a cruz de Roma? Nero pegava um cristão, amarrava de uma maneira e tacava fogo. O poste era um cristão pegando fogo, uma rua inteira com vários cristãos amarrados de uma maneira, pegando fogo. Como sobreviver isso? Como aguentar isso? Lembrando, essa é a nossa esperança. Como, diante talvez de nós já estejamos muitos e muitos anos na caminhada cristã e já vimos coisas que não deveriam acontecer dentro da igreja, acontece. Como perseverar? Como não desanimar? Como não se decepcionar com o povo de Deus? Como? Lembrando da justiça de Deus. Que a justiça de Deus não pode ser enganada. A justiça de Deus não dá para fazer escondido. Deus vê todas as coisas. É isso que significa quando diz assim, que ele tem olhos como chama de fogo. Por que Deus tem olhos como chama de fogo? Porque Deus vê tudo, inclusive o coração humano. Lembra que Deus falou para Samuel, o homem viu o exterior, mas Deus viu o interior. Então Deus está vendo. Por que você está fazendo isso? Quando você chega cedo, ninguém mais está vendo. O exemplo que eu sempre penso é o seguinte: é quando, por exemplo, você está passando no corredor da igreja aqui e tem um papel no chão. Ninguém viu o papel, ninguém vai ver o que você vai pegar, mas você vai pegar. Quem é que está vendo? Deus. E Deus sabe se eu estou pegando porque eu quero parabéns ou se eu estou pegando por amor à obra dele. É isso, gente. A justiça de Deus não falha. O justo vive pela fé. Como é que Lutero conseguiu permanecer firme com o Papa querendo matá-lo? Porque Lutero sabia que ele não fé. E se isso tem uma aplicação, então, nesse sentido pragmático, de que Deus vai trazer recompensa e juízo, e quando eu falo recompensa, não estou falando salvação, vocês sabem disso. Salvação é por graça, mas Deus também recompensará as nossas ações, tá, gente? É porque isso soa meio polêmico, mas não é. Deus, salvação é graça, mas galardão. Hebreus fala que quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Galardão eu não vou falar segundo as obras, que fica muito escandaloso, mas Deus vai recompensar o nosso trabalho. Por isso que a palavra de Deus também diz o seguinte: que no Senhor o seu trabalho não é vão. Não é salvação, salvação é graça, mas o nosso trabalho no Senhor não é vão. Então o Senhor recompensa, assim como o Senhor também traz juízo para o injusto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é mais importante que esse, qual é? É que o justo que vive pela fé é aquele que se lembra que essa terra, nós somos peregrinos e estrangeiros, que é o que fala Hebreus também. Abraão vivia como peregrino e estrangeiro. Por quê? Porque Abraão sabia que o justo viverá pela fé, isto é, que um dia nós ressuscitaremos com o Senhor Jesus Cristo, que Ele voltará para nos buscar e que a morte não será o nosso fim. Portanto, minhas irmãs e meus irmãos, como ter um final de vida em qualidade? Como ter um relacionamento dentro da igreja de qualidade, sem que nós nos decepcionemos com os nossos irmãos, com as nossas lideranças, com Deus.
Eu sempre falo para o pessoal quando quer sair da igreja. Às vezes a pessoa chega e fala assim, estou saindo da igreja. Não vou falar que eu fico feliz. É hipocrisia da minha parte falar, estou feliz porque você está saindo. Essa pessoa foi muito chata, né? Não, mas eu não fico. Porque eu sempre pergunto, eu falo para a pessoa o seguinte, olha só, meu irmão, minha irmã, não queria que você saísse, mas está saindo da igreja, o que você não pode é o quê? Sair da onde? De Deus. O que me preocupa é quando a pessoa sai da igreja, mas não está indo para outra. Aí é complicado. Como perseverar? Como ter um final feliz, um final em qualidade? Não só um final que vai decompondo, está apodrecendo, tipo Lázaro. Como? O justo viverá pela fé, isto é, Deus recompensará e trará juízo. Segundo, em Jesus, a morte não é o fim do cristão. Nós vencemos a morte através da ressurreição de Jesus Cristo. O justo viverá pela fé. Foi assim que Abraão teve um fim de vida em paz com Deus. E nos inspira hoje a permanecermos. Fez sentido, gente? Amém? Glória a Deus. Por isso, e eu termino só com a citação de Paulo, que eu já falei mais novamente. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E olha que Paulo foi abandonado, Paulo foi traído, Paulo foi chicoteado, passou por dois naufrágios, foi picado por uma cobra, foi chicoteado, já falei isso, perdeu a cabeça, foi preso. E como é que Paulo vai falar? Por quê? Porque no final das contas ele vai guardar a fé. Isso que importa, que guardemos a fé. Como? Lembrando da justiça do nosso Deus. Amém, minhas irmãs, meus irmãos? Feche seus olhos, fale com o Senhor nessa noite.